Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, bem-vindos ao quadro. Nós conhecemos na aula anterior os polímeros de adição vinílicos e nesta aula nós vamos conhecer dois exemplos de polímeros de adição acrílicos. Relembrando, são polímeros porque são macromoléculas formadas por um conjunto de moléculas menores, os monômeros, são de adição, porque esses polímeros são formados justamente pela junção dessas moléculas menores, que são moléculas idênticas entre si, e são acrílicos porque os monômeros que formam esses polímeros são derivados do ácido acrílico, o CH2CHCOOH, um ácido carboxílico. Então, começando aqui com o nosso primeiro exemplo, o monômero que eu estou representando aqui para vocês já podem notar uma semelhança aqui com a estrutura do ácido acrílico, é o metilacrilato de metila. Na verdade, esse monômero é um éster metílico derivado, portanto, desse ácido carboxílico que é o ácido acrílico. É só vocês observarem que nós substituímos esse hidrogênio por um CH3 e o hidrogênio aqui foi também substituído pelo CH3. O restante da molécula é igual. Essa molécula aqui, então, é chamada de metilacrilato de metila, ok? Bom, se é um polímero de adição, então nós vamos somar várias vezes esse monômero. Essa soma vai acontecer sob condições ideais de temperatura e pressão e também na presença de catalisadores. Como fica a representação da fórmula do polímero? Nós vamos abrir aqui um grande parênteses e vamos repetir ali a estrutura do monômero, retirando a ligação dupla que existe entre os átomos de carbono. Para cada um desses carbonos que antes fazia uma ligação dupla, nós vamos acrescentar aqui uma ligação livre. E essa estrutura vai se repetir N vezes. Esse polímero recebe o nome de polimetacrilato de metila. Essa substância também é uma substância plástica, conhecida como o vidro plástico comum, utilizado na produção de óculos, de globos para lâmpadas e também de painéis luminosos. Um outro derivado do ácido acrílico é a acrilonitrila, de fórmula CH2CHCN. Na verdade, a acrilonitrila é a nitrila correspondente do ácido acrílico. Se nós unirmos várias moléculas de acrilonitrila com uma temperatura ideal, com um catalisador e uma pressão ideal, nós vamos formar também um monômero de fórmula geral CH2CHCN, repetindo essa estrutura aqui N vezes. Esse monômero recebe o nome de poliacrilonitrila. Essa molécula é a matéria-prima para a produção da lã sintética. E é muito interessante, né? Porque a lã natural, ela é derivada de ovelhas, ela é retirada das ovelhas, né? Aquela cobertura lá do corpo das ovelhas, o pelo delas. E é interessante que os polímeros sintéticos vieram justamente para suprir a necessidade de matéria-prima na produção de vários produtos. Então, a lã sintética, que é a poliacrilonitrila, veio justamente para substituir a lã natural. Ainda é utilizada lã natural, mas a necessidade, de lã natural para a produção de roupas é muito menor.
E nós podemos dizer que todos os polímeros sintéticos vieram justamente para substituir um produto natural. Por exemplo, antes as bolas de sinuca eram produzidas com marfim. O marfim que é a substância presente nos dentes dos elefantes, naquelas grandes presas dos elefantes. Imagine se toda bola de sinuca produzida no mundo hoje fosse ainda de marfim. Para retirar o marfim do elefante, você tem que tirar o dente dele. E isso é condenado por quê? Porque o elefante morre. E por isso, o pouco marfim explorado no mundo também é muito caro. Então, não seria possível. O bilhar, a sinuca, não seria um jogo tão popular se fosse ainda utilizado o marfim. Hoje em dia, essas bolas de sinuca são produzidas a partir de uma substância chamada de celulose, que foi criada justamente com o intuito de substituir o marfim na produção das bolas de bilhar. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Continue estudando!